I think I just came. On this beat, had to go and get it in. Knock on your door, baby, come and let me in. I'm here to ride it out, so baby, settle in. I'll be your remedy, call me your medicine. Está falando conosco hoje, quem a gente já agradece, o Gustavo Costa, que é o presidente da federação, da BRAF-BR, a Federação de Fisiculturismo, com sede no Rio de Janeiro. Isso, aqui é Federação de Fisiculturismo e Fitness do Estado do Rio de Janeiro. E a BRAF é a confederação, que é, na verdade, o nome fantasia de CBCMF, que é a confederação. A confederação rege vários estados. E a Sim. federação é aqui do Rio de Janeiro. Você preside a federação. A federação e a BRAF, as duas, a nível nacional e estadual. Estadual. Então, é você o homem que nós queremos conversar aqui no interview hoje. Gustavo, eu vou iniciar falando com você justamente sobre fisiculturismo, mas perguntando a você o seguinte: o fisiculturismo está em alta no Brasil e no mundo todo. Isso é uma tendência. Eu tive no ano antes da pandemia, no início de 2020, eu assisti a um campeonato, por exemplo, em Vina del Mar, no Chile, e tive a oportunidade de assistir um outro em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos. E a gente percebe que no Brasil há um crescimento, uma tendência de crescimento nas capitais, nas cidades de médio e pequeno porte, nas cidades medianas, nas cidades do interior. A que você atribui esse crescimento? Bom, boa noite a todos. É um prazer falar com vocês. Realmente fico muito feliz e orgulhoso, porque, para mim, falar de fisiculturismo é sempre ótimo. Bom, eu acho que as redes sociais ajudaram demais nesse boom que vem acontecendo. Eu, quando assumi a federação em 2005, eu fui atleta durante 14 anos competindo, parei e virei dirigente. E, realmente, naquele ano, estava muito embaixo. Estava praticamente, a gente fala, estava praticamente falido. E eu tive a ideia aqui no Rio de Janeiro de criar a categoria Wellness. Categoria Wellness, que naquela época era o Wellness masculino e feminino. E foi uma explosão. No ano seguinte, já tinha o Wellness no Campeonato Brasileiro. 2 anos depois, já tinha no Sul-Americano. Depois começou a se espalhar e ramificar no Arnold Classic e pelo mundo todo. Hoje, é a categoria que está mais em alta no mundo, é a categoria Wellness. O que é essa categoria? E é uma categoria... Só passamos ao Wellness feminino, porque as federações achavam mais interessante essa categoria feminina, de que atletas não eram aquelas atletas muito bombadas, eram atletas onde a beleza faz parte do quesito de julgamento, um físico mais alongado, mais longilíneo, sem aquele volume muscular, sem aquela definição das atletas de bodybuilding. Então, isso aí veio assim muito junto com o boom das academias. Então, ficou a categoria que 90% das mulheres que malham nas academias, que treinam, têm vontade de participar, porque justamente por conta dessas regras da categoria. Então, ela explodiu até hoje. Para você ter uma ideia, no Olímpia, que é o top dos tops dos campeonatos, que todo mundo sonha um dia ir no Olímpia, ou para assistir ou para competir. Que acontece onde? Acontece em Las Vegas. Em Vegas. Em Vegas. Então, o Mr. Olímpia, para você ter uma ideia, que a vida inteira o bodybuilder reinou no horário nobre, sábado à noite, hoje vai junto com a categoria Wellness. Você vê o tamanho do crescimento da categoria. Ela não é mais só amadora, ela é uma categoria também profissional. E, claro, paralelo a isso,
em 2011, uma categoria que eu não criei, que é a categoria Men's Physique. É uma categoria que eu trouxe dos Estados Unidos também por perceber que a gente precisava abrir esse leque. Antigamente era só o bodybuilding. Então, muitos garotos, além de não querer esperar 10 anos para ficar com um físico de bodybuilder, ou às vezes não curtia aquele físico bodybuilder, aquele cara troglodita, né? Aquele verdadeiro sobre-humano. O cara às vezes não curte aquilo ali, queria um físico mais slim, mais tipo praia. E eu competi muito lá fora e eu vi essa categoria lá, que foi a Men's Physique, que eu trouxe para o Brasil, que hoje também é a categoria mais concorrida do fisiculturismo, é a categoria Men's Physique. É aquela que os atletas usam a bermuda, você já deve ter Sim, visto. sim. Então, eu trouxe em 2011 para cá e também foi uma explosão. E Aqui onde outra nós estamos, categoria... Hã? aqui onde nós estamos, estamos sediados em Além Paraíba, Minas Gerais, divisa de Minas com Rio. Nós temos vários atletas, masculinos, femininos, homens e mulheres que participam são federados e federados ou não participam das competições. Nós temos alguns campeonatos próximos? Tem. Aqui no Rio eu faço campeonato o ano inteiro. São praticamente 12 campeonatos. E eu distribuo assim nos municípios. Aqui no Rio de Janeiro, eu abro com o estreante, que é dia 25, 26 de março, por exemplo. Aí eu tenho o Mister Rio estadual, que é o campeonato mais antigo, o campeonato estadual mais antigo do Brasil, que ainda tem até hoje, desde 1978, é o Mister Rio. Eu faço em julho, que é no meio do ano, e fecho o ano com um campeonato chamado Champions. Eu já trouxe, inclusive, atletas profissionais internacionais para fazer guest pose. No meio desses campeonatos, eu levo, por exemplo, em abril, logo depois do estreante, no mês seguinte, tem Miguel Pereira, um município aqui do Rio. Depois tem Niterói. Depois tem Búzios, região dos lagos, que Búzios arrebenta. Sim. Aí depois eu vou em Itaboraí, tem o campeonato em Petrópolis, tem o campeonato na Zona Oeste, eu tenho campeonato em todos os municípios. Aí eu volto no final ainda para Cabo Frio, ainda volto para o campeonato em Volta Redonda e fecho com o Champion aqui no município do Rio. Então, assim, o primeiro, o do meio e o último são aqui no município e o resto são todos fora. É uma média de 12 campeonatos por ano. Atualmente, mesmo quem pratica o fisiculturismo profissionalmente, nas academias, também o faz por uma questão de saúde. Está comprovado, Gustavo, que a musculação, o fisiculturismo fazem bem à saúde? Isso há muito tempo. Na verdade, eu sou professor de educação física e eu já trabalho com isso há 41 anos. Isso a gente já falava, já no meu tempo, lá atrás, a gente já falava essa questão da saúde, que hoje é reconhecida por diversos trabalhos feitos no mundo inteiro. Que a musculação, durante um tempo, era vista assim, como um complemento para todos os esportes. O pessoal faz, aí continua sendo, mas hoje em dia o pessoal já tem essa noção que precisa da musculação para qualidade de vida. Os idosos, e já a gente hoje em dia já, no meu tempo, 40 anos era velho, hoje em dia o idoso é com 70 para cima, pelo menos. Eles têm que começar a praticar musculação e isso vem crescendo demais. E os atletas de fisiculturismo, claro, o principal deles é a musculação. Mas se você perceber, você vê, não só em redes sociais, mas em várias revistas especializadas, os próprios atletas de fisiculturismo se preocupando em fazer cardio praticamente todo dia. Porque não é só visando a estética ou queima de gordura ou nada disso, não. É visando a saúde, visando essa melhora de qualidade de vida para ter longevidade. Então, isso aí está muito, muito comprovado e muito certo. Qual o seu conselho? Aqui nós temos várias academias.
como eu já te disse, tem pessoas aqui que vão disputar esse ano, que já disputaram, que já ganharam campeonatos. Qual o seu conselho para quem quer começar a treinar? Bom, o conselho que eu dou: procurar uma academia que tenha professor de educação física de verdade, que infelizmente a gente está vendo aí muito coach que se denomina, autodenomina coach, e aí, na verdade, por trás dessa denominação, às vezes é um cara que tem um físico legal, e você sabe que isso aí atrai a garotada. O cara é um espelho, aquele garoto quer ter o físico, olha, pô, esse cara é um coach. E muitas vezes a gente está percebendo que esse coach está maquiando venda de produtos ilícitos, entre outras coisas, ou até suplementos sem necessidade, e já prejudicando o início de uma carreira que pode ser legal, mesmo sendo uma carreira amadora. Tem muito atleta que participa dos campeonatos amadores. Aqui no Rio, a gente tem vários: médico, dentista, engenheiro, que é um hobby para eles. E Sim, tem aqueles que têm o sonho de virar profissional. Então, o que eu aconselho é procurar professor de educação física e, na própria academia, quando ele for se matricular, se ele tiver intenção, procurar saber, porque ao longo desses anos eu percebo muito isso. Você chega no lugar, o cara é o professor. Se ele não tiver nenhum contato com o fisiculturismo, ele, infelizmente, em vez dele ser sincero: olha, rapaz, aqui na academia o nosso público é outro, eu não tenho noções de como te ajudar a preparar. Busca uma academia que tenha pessoas que realmente entendam para te dar uma força. Não. A reação da maioria, não estou generalizando, mas é a maioria, infelizmente: ih, rapaz, sai fora disso, esse esporte aí, daqui a pouco os caras vão te encher de bomba, esteroide. Pô, então, assim, é uma autodefesa de quem é ignorante no sentido de ignorar o conhecimento. Então, o que eu aconselho é procurar profissionais que realmente possam ajudar de verdade. Não, sim, aqui na academia a gente tem um grupinho aí de atletas que participam, amadores em várias categorias. Como eu te falei, quando eu criei o Wellness, criei Body Shape, trouxe biquíni para o Brasil, trouxe Men's Physique, categorias que são desde o iniciozinho, aquele atleta que está começando, tem aquele shape bem lightzinho, até chegar no bodybuilding. E nisso, as pessoas confundiam muito, até eu conseguir colocar na cabeça delas que o body shape, é uma porta de entrada. Pode ser uma porta de entrada para ele dar segmento nisso, como tem vários que começaram no body shape, que é o mais slimzinho, e hoje são bodybuilding. Mas tem muito body shape, com aquele shape maneirinho de praia, que competem há 10 anos, porque eles curtem esse shape de praia. Eles não aquele tipo querem. de. Não querer. Exatamente. Então, Né, assim, ele tem que botar na cabeça das pessoas que cada um curte e aquilo tem que continuar curtindo aquele que que ele gosta. gosta. Ele não tem que entrar e daqui a pouco ele saber que daqui a 5 anos ele está. Não. Se ele quer, ótimo, porque no meu tempo eu tive que treinar durante 6 anos para poder competir. Hoje em dia, o atleta em 3, 4 meses ele já pode competir nessas categorias e continuar ou não. Então, a dica que eu dou é essa. Por exemplo, nosso canal do YouTube, lá, nosso BRAF Eventos, tem todas as nossas competições por categoria, já para ficar mais Sim. fácil para o atleta. Então, se ele entrar, ele vê como é que ele vê como é que é, ele tem uma noção de como é que funciona os campeonatos. Ver o que Isso mais lhe também é legal. agrada. Exatamente. Falou o que eu ia fechar. Exatamente. Sobre as academias de musculação, né? Nós sabemos que o que você falou é uma realidade. O Brasil está cheio disso atualmente, né? Tem pessoas que se dizem coach, se dizem isso, se dizem aquilo, não tem uma formação. Mas temos também coaches, treinadores que têm uma formação acadêmica, bacharelado, licenciatura, ou um ou outro, ou às vezes ambos. As academias no Brasil, as boas academias, elas têm se preocupado com isso, Gustavo? Tem. Eu tenho visto que ultimamente tem se preocupado muito academias de grandes redes me procurando, querendo saber sobre curso de arbitragem, curso de poses, já colocando
professores, porque eles tinham esse preconceito. O professor, numa entrevista, era um professor fortão, estilo bodybuilder, eles já não queriam. Agora é o contrário, eles estão querendo, eles estão dando muita oportunidade para esses professores. Eles chegaram à conclusão do que a gente já falava lá atrás, que o ideal é que o coach seja as duas coisas. Que o coach que é profissional, técnico mesmo, formado, e tem essa vivência do atleta no fisiculturismo, é o perfeito. Isso aí não tem como. É que nem a gente fala, a gente tem muito técnico de futebol que nunca foi jogador. Ok, ele estudou isso muito tempo e prestou atenção. Mas você pode ver que a grande maioria até já foi ou teve um contato muito grande. Sim. Que também fez todo esse curso técnico para se tornar um profissional. Então, assim, nosso esporte, aquele negócio da dieta, da finalização, principalmente, todo coach que é professor e tem muito contato com o atleta, já teve muito atleta ou já foi atleta, melhor ainda, ele está sendo reconhecido demais e as academias estão buscando isso por conta desse crescimento. Ter um atleta federado é uma vantagem? Bom, deixa eu te falar, não é puxar a sardinha. Como eu te falei, em 2005, quando eu entrei, tudo que eu programei para fazer, eu tenho conseguido fazer e ainda tem mais coisas que eu quero fazer. Então, o atleta federado da minha federação vale muito a pena, porque no início do ano, até 28 de fevereiro, por exemplo, se ele for um atleta filiado, ele compete o ano inteiro sem pagar inscrição. Então, já é uma grande coisa. O valor da anuidade é como se fossem 2 inscrições de um campeonato. Então, se ele, ao longo do ano, for competir 3, 4, 5, 6 ou até as 12, para ele é muita vantagem. E outra coisa, na federação, o atleta afiliado, ele pode pedir agora, a gente pediu mais de 150 documentos só nesse mês de janeiro para atletas que, nos seus municípios, oferecem Bolsa Atleta. Sim. Aqui no Rio tem muito município que oferece Bolsa Atleta. E, para isso, o município pede declaração da federação. Então, a federação, o atleta tem que saber onde ele está se filiando para saber se a federação pode dar esse documento para ele. Então, na nossa, pode. Então, isso aí também já é uma grande vantagem para o atleta. E, no final do ano, a gente faz um ranking que os atletas campeões de cada categoria, além de ganhar um troféu, uma premiação, o ano seguinte deles, eles são isentos, eles já ganham também uma anuidade. Então, é uma forma de incentivar, como eu estou te falando. Como eu fui atleta, eu tento fazer de tudo para proporcionar o melhor possível para os atletas. Agora, eu tenho observado também a questão de patrocínios. Eu tive conversando essa semana sobre isso em algumas semanas com uma empresa da área de saúde e da área de ciência. Está mais fácil conseguir também patrocínio agora. Parece que o esporte, né, a musculação, o fisiculturismo, parece que está na moda, porque está fácil, e antigamente não era tão fácil. Muito mais fácil. Vou te falar novamente. Além dessas novas categorias, que aos olhos de quem está de fora são menos agressivas, que essas categorias que eu te falei, Men's Physique, Body Shape, Wellness, são atletas bonitos, não tem aquele corpo agressivo, eu sou um ex-bodybuilder, mas aos olhos de quem vê, porque eu sofri esse preconceito. Na rua, o pessoal ficava olhando assustado, chamava de bombado. Então, aos olhos de quem vê de fora... quem vê de fora, exatamente. E as redes sociais, novamente, porque o atleta que sabe como obter um engajamento legal, é isso que a empresa quer. A empresa quer vincular ele. Eu falo isso, estou te falando. Desde que eu assumi em 2005, eu falava, eu conseguia, várias empresas indicavam, atleta esse, aquele. E a gente percebia já naquele tempo, por exemplo, tinha um atleta X, bodybuilding, campeão, todo ano, de todos os campeonatos, e não conseguia patrocínio. Aí o cara, pô, Gustavo, patrocínio. Eu falei, cara, olha só, fica difícil. Eu arrumei o patrocínio para você. Aí o cara quer assim, vai inaugurar a loja em lugar tal. Aí você não vai.
Ou se você está num off muito absurdo, que você está totalmente fora de forma. Aí o cara da loja não quer, a realidade é essa, não adianta falar. Pô, você está uma bola. Aí tá, beleza. Aí tudo bem. Você, quando está perto da competição, você está com o físico bem definido, bem legal. Só que aí você também não vai na loja do cara fazer a presença VIP, porque você está em dieta, você está irritado, você está sem paciência, você está com fome. Aí fica difícil. Então, aí o que eles fazem? Pegam esses atletas que têm esse físico mais slim, boa pinta, que está sempre simpaticão, sorridente, e bota para patrocinar. Sem contar um detalhe também importante, por exemplo, na academia, o relacionamento que o cara tem na academia. Aí chega aquele bodybuilder todo enfesado para malhar, não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém. Aí o garoto que queria até ter um físico melhor, vou dar um toque nesse cara ali, o cara todo marretão, não fala com ninguém. E aí aparece essa garotada aí, com um físico legalzinho, dando papo para todo mundo, indicando os produtos que ele é patrocinado, usando a roupa de que ele é patrocinado. Acabou. Então, assim, mas realmente o patrocínio hoje está muito, muito fácil. Só atleta que não tem patrocínio é porque não sabe realmente fazer o trabalho. Olha, eu quero te agradecer imensamente. Quero dizer que nós estamos no ar graças a Decolar.com. Viajo para qualquer lugar do Brasil e do mundo via Decolar.com. Quero agradecer a sua boa vontade em atender ao nosso convite. Dizer que eu desejo muito sucesso para a federação, para você pessoalmente, que foi extremamente gentil e extremamente acessível. E é isso aí. Acho que nos tempos de hoje, a gente tem que prezar por saúde, longevidade e por esportes que nos proporcionem isso. Parabéns pelo seu trabalho. Exatamente. Eu que agradeço. Falar de fisiculturismo, de musculação, para mim é sempre um prazer. Pode chamar sempre que você precisar. E nós estamos lá. Tem lá meu Instagram, que é @presidente_Gustavo, e o da Braf, que é @brafbr. Muito bem. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Um abraço grande. Um abraço. I think I just came. On this beat, had to go and get it in. Knock on your door, baby, come and let me in. I'm here to ride it out, so baby, settle in. I'll be your remedy, call me your man.